Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O Orçamento Participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Falamos muito em orçamento participativo, mas o que é que de facto que é um orçamento participativo? E quem é que o pode promover? Neste caso, quem está a promover é o Governo Regional dos Açores. Ele funciona desde 2018 da seguinte forma: anualmente o Governo define um montante do seu orçamento que fica guardado para que os cidadãos digam de que forma querem ver investida essa verba, e essa decisão cabe sempre aos cidadãos, quer através das ideias que são apresentadas, quer depois na escolha que é feita também pelos cidadãos, numa fase posterior deste calendário do orçamento participativo, através do seu voto, que fazem a sua escolha para cada uma das 9 ilhas, ou então de âmbito regional, como vou explicar à frente. Importa referir que das últimas 2 edições, porque o ano passado, de facto, o orçamento foi suspenso devido à pandemia, nós já elegemos 78 propostas, das quais 33 já estão concretizadas em projetos, e isto representa um investimento público de cerca de 1.300.000 euros, ou seja, os cidadãos puderam influenciar, de facto, aqui nos Açores, de que forma que o Governo Regional, nas áreas que estavam abertas à acessão de ideias, de que forma queriam ver investidos aquela verba, quer na sua ilha ou até para mais do que uma ilha, porque foi a novidade que trouxemos em 2019. Este ano temos novamente a verba de 1.200.000 euros, temos mais áreas de governação abertas a receber ideias dos cidadãos. Estamos no formato 100% online, tivemos que nos reinventar para que pudéssemos chegar a todos vós da forma mais rápida. De facto, temos contado, os primeiros 2 encontros tivemos grande adesão, no total foram cerca de 160 participantes, e no último encontro tivemos mesmo literalmente Santa Maria ao Corvo, e até tivemos participações de fora da região, que também nos deixou-nos muito satisfeitos. O valor então de 2021 é de 1.200.000 euros. Este montante divide-se em 2 categorias ou âmbitos, como nós chamamos. Temos então 960.000 euros reservados para as ideias de investimento público dedicadas a investir em cada uma das 9 ilhas dos Açores, sendo que, e desde a primeira hora, foi decidido que teria que haver aqui uma discriminação positiva em relação à área da juventude, ou seja, dos 960.000 euros, logo à cabeça são cativados 20% daquele valor, os 192.000 euros, para executar ideias apresentadas pelos jovens. Achámos que era esta a forma de mais cativar e de atrair a sua participação nesta iniciativa, e nesse sentido isto garante que pelo menos em cada uma das 9 ilhas temos sempre uma proposta vencedora na área da juventude. As outras áreas temáticas, que este ano são 7, a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, mar e pescas e turismo, acabam por concorrer entre si dentro do envelope dos 768.000 euros. Isto obviamente concorrem entre aspas, não é? Porque os cidadãos é que sabem a que áreas querem apresentar as suas ideias, e depois outros decidirão através do voto. Âmbito regional,
é uma novidade que foi trazida para o OP em 2019 e veio ao encontro do que os cidadãos nos pediram na primeira edição. Ou seja, os cidadãos logo na primeira edição disseram, mas eu não posso apresentar para além de outra ilha. Eu até tenho ideias para 2 ilhas ou 3 ilhas, ou mesmo para todo o arquipélago, e o que é que não posso apresentar? E pronto, e isso nós acolhemos essa sugestão e em 2019 criou-se aqui o âmbito regional, sendo que a regra são apresentar um investimento público para pelo menos 2 ilhas, e esse valor pode ir até aos 240 mil euros. Os 960 mil euros são então distribuídos pelas 9 ilhas de acordo com a seguinte fórmula, que vai variando de acordo com a área, população e depois com o investimento público realizado no ano anterior. Temos então que os 960 mil euros são divididos em 4 partes iguais. A primeira é distribuída em igual montante pelas 9 ilhas. A segunda parte é distribuída de acordo com a população residente em cada uma das 9 ilhas. A terceira parte de acordo com a área geográfica de cada ilha. E, por fim, a última parte de acordo com o investimento público realizado pelo Governo Regional no ano anterior. E isto determina então que em 2021 tínhamos para Santa Maria 52 mil euros, sendo que uma ideia a apresentar na área da juventude não pode ultrapassar os 10.400 euros, enquanto que qualquer uma das outras 7 áreas, o valor daquela ideia já pode ir até aos 41.600. Para São Miguel estão então, está atribuído o valor de 333 mil euros, dos quais 106.600 para uma ideia na área da juventude, 159.840 euros para qualquer uma das ideias nas outras áreas temáticas. Quando nós estamos a apresentar as antepropostas, os cidadãos estão a apresentar as antepropostas, não é feito nenhum controle, ou seja, cada anteproposta pode ir até este limite, não é feito qualquer apuramento, isso só se resulta depois na fase de análise técnica e depois na votação. Para a terceira, temos então 178 mil euros, dos quais para a área da juventude, uma ideia pode ir até aos 35.600 euros e para cada uma das outras áreas aos 106.800 euros. São Jorge tem 177 mil euros, 61.600 para cada uma das 7 áreas e a área da juventude, uma ideia pode ir até aos 15.400 euros. Graciosa tem em 2021 48 mil euros, dos quais 9.600 para uma ideia da área da juventude, 38.400 para uma ideia em qualquer uma das outras 7 áreas. O Pico tem então 105 mil euros atribuídos em 2021, dos quais 21 mil euros para uma ideia da área da juventude, 84 mil euros para qualquer uma ideia numa das outras 7 áreas. Faial são 80 mil euros, dos quais 16 mil euros para a área da juventude e 64 mil para qualquer ideia numa das 7 áreas restantes. Flores são 56 mil euros em 2021, 44.800 para qualquer uma das 7 áreas, e relembro que é agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, mar e pescas ou turismo, e para a juventude estão 11.200 euros. Chegando ao Corvo, são então 31 mil euros em 2021, dos quais 6.200 para uma ideia da área da juventude e 24.800 para uma ideia em qualquer uma das outras 7 áreas. Este ano temos então como estreantes a agricultura e o mar e pescas. Esta inclusão destas 2 grandes áreas de relevo para a nossa região vem também corresponder uma vontade que os cidadãos expressaram em 2019, quando fizemos a avaliação da segunda edição. Estas foram as áreas mais indicadas que gostariam de ver abertas a receber ideias e é nesse sentido que aqui estão incluídas em 2021. A ciência acaba também por estar aqui a estrear-se, uma vez que ela era a novidade em 2020, mas por força da pandemia nós suspendemos a edição em abril e, como tal, esta vai ser a primeira vez que esta área vai estar em plena participação no orçamento participativo. São 5 as fases do calendário do orçamento participativo. Estamos então na primeira fase, que se iniciou a 15 de junho com a apresentação da pública desta edição de 2021 e a abertura do nosso site de internet, o op.azores.gov.pt, para recepção das antepropostas dos cidadãos, e esta fase vai decorrer até 30 de setembro. É também durante esta fase que nós promovemos estes encontros participativos, este ano totalmente online. Já fizemos 2 em junho, temos 4 agendados agora em julho, sendo que em julho faremos sempre às quartas-feiras e às 16h30. Interrompemos
em agosto e retomamos em setembro e vamos dedicar o mês de setembro à área da juventude, aproveitando também o arranque do ano letivo 2021-2022. Neste momento já são 18 as antepropostas recebidas este ano, para além das 54 que transitaram da edição de 2020. O Governo entendeu que não faria sentido não acolher as ideias que tinham sido submetidas, quer online, quer ainda presencialmente, porque ainda estivemos em encontros participativos nas Flores e no Corvo no ano passado, e nesse sentido estamos de facto a contactar os cidadãos proponentes, a pedir-lhes autorização para manter essas ideias. Até agora as respostas têm sido sempre positivas, isso que também nos satisfaz ver que eles querem, de facto, ver se a ideia avance na análise e eventualmente ser uma proposta colocada à votação. Na fase seguinte, temos então a análise técnica e aqui as 8 equipas das áreas temáticas vão analisar todas as antepropostas apresentadas por cidadãos, vão ver se cumprem ou não os critérios de admissão. Em caso de cumprirem, vão de facto preparar essas antepropostas e aqui importa salientar o que é uma anteproposta. Ideia de investimento público apresentada por um cidadão a título particular ou em grupo informal, para que o Governo Regional possa executá-las. Ou seja, a ideia, este objetivo é receber de facto, o Governo Regional receber de facto aqui ideias de investimento público para depois executar de acordo com a escolha que os cidadãos façam, quer na apresentação, quer na fase da votação. Vão então ver se cumprem os critérios de admissão, vão-lhes atribuir, se assim for, vão-lhes atribuir um calendário de execução, vão-lhes atribuir um orçamento, vão fazer consultas informais, vão basear-se em projetos que já tenham desenvolvido para poder dotar as propostas desses dois requisitos. Isto vai decorrer de 1 de outubro a 22 de novembro. Durante esta fase, há a interação destas equipas técnicas com os cidadãos proponentes, ou seja, é nesse sentido que nós escolhemos dados pessoais, como o e-mail e o contacto telefónico, para que as equipas nesta fase possam, de facto, entrar em contacto com o cidadão, pedir informação adicional, perguntar se por acaso se concordam que possam agregar a sua anteproposta com outra anteproposta que é similar. Acontece muito nas de âmbito ilha, mais que o cidadão apresentar ideias são praticamente idênticas e porque nós, de facto, o que nós queremos é preparar as propostas para elas irem à votação e não dispersar votos, regra geral, fazemos sempre a sugestão de agregação. Terminada esta fase, vamos então para a fase seguinte, que é a de divulgar as listas provisórias das propostas que vão para a votação e daquelas que não cumpriram os requisitos de admissão, ou seja, a lista provisória das antepropostas rejeitadas. Esta fase decorre de 23 a 30 de novembro, sendo que de 23 a 27 de novembro o cidadão proponente pode reclamar desta decisão. E como é que reclamará? Vai enviar-nos um e-mail para o op@azores.gov.pt, vai fazer a sua exposição, as equipas técnicas vão analisar essa exposição e, eventualmente, pode até haver lugar a reverter a decisão inicialmente de exclusão. Nestas edições que nós temos, só aconteceu até agora uma vez, mas é possível, de facto, a equipa tinha proposto para exclusão, o cidadão proponente contestou, a equipa reanalisou, deu-lhe razão e, afinal, a anteproposta, que era para rejeição, foi preparada para votação. Durante estas 3 primeiras fases, estamos sempre a falar em anteproposta, ou seja, estamos sempre a falar da ideia originalmente recebida do cidadão. Quando avançamos para a fase da votação, já estamos a falar de propostas, ou seja, já é a ideia trabalhada pelas equipas técnicas para que elas estejam colocadas à votação dos cidadãos. E é nesse sentido que já falamos em propostas. Como o calendário este ano está muito espaçado relativamente ao que era habitual, nós costumávamos arrancar em fevereiro, por conta das eleições, novo governo e a aprovação do orçamento em finais de maio, o calendário do OP está a decorrer de junho e deste ano vai terminar só em 2022. Nesta fase de votação, que vai decorrer de 1 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, também vão ser os cidadãos a escolherem quais são as propostas que querem ver eleitas e executadas pelo Governo Regional. E como é que vão poder votar? Vão votar como antes fizeram, via site, ou seja, no op.azores.gov.pt, vão fazer a escolha da sua proposta e vão também poder votar através do SMS gratuito. Sendo certo que podem votar 2 vezes.
um voto para propostas de âmbito ilha, um voto para propostas de âmbito regional. E chegamos então a fevereiro de 2022, que esperamos que vá coincidir agora no encontro de calendários com o arranque da edição de 2022 do Orçamento Participativo. Vamos então apresentar publicamente quais são as propostas vencedoras e a partir de agora já falamos em projetos, ou seja, cabe agora aos departamentos de cada uma destas 8 áreas temáticas executar então as propostas que os cidadãos escolheram. No mínimo, de acordo com o envelope e já com a nossa experiência, sabemos que no mínimo serão eleitas 21 propostas. Isto, contando que neste momento já temos mais do que 21 submetidas e contamos que a aprovação também supere esse número. Quem é que pode participar no Orçamento Participativo dos Açores? Todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes nos Açores com 14 ou mais anos. Os cidadãos nacionais, e este ano o OP só admite ideias via site, ou seja, terão todas as ideias que ser apresentadas via orçamento participativo online, o op.azores.gov.pt. Os cidadãos nacionais têm que se autenticar ou com o bilhete de identidade, cartão de cidadão ou chave móvel digital. No caso dos cidadãos estrangeiros, eles têm que previamente deslocar-se a uma loja REAC da sua área de residência, ativar a chave móvel digital e só depois é que podem submeter online a sua ideia. Ao longo destas edições temos sempre muita participação também dos cidadãos estrangeiros residentes nos Açores. Quem pode então se meter e a quê? Se estamos a falar dos menores de idade, ou seja, estamos a falar de jovens entre os 14 e os 17 anos, só podem apresentar ideias de investimento público na área da juventude e a 2 temas concretos, cidadania e hábitos de vida saudável. Os maiores de 30 podem apresentar a qualquer área temática, exceto a área da juventude. Esta tem sido uma condição imposta desde o início, em termos de regras de participação, para garantir que sejam os jovens a dizer como querem ver investida a verba, os tais 192 mil euros que lhes estão destinados. Isto no âmbito ilha, porque eu posso apresentar, eu não, porque já, felizmente ou infelizmente, já não tenho só os 30, mas uma pessoa entre os 14 e os 30 anos pode apresentar, de facto, a área da juventude e, se for de âmbito regional, em vez de ser o limite que está previsto para a sua ilha, já podemos ir para uma ideia superior ou até aos 240 mil euros. Temos então assim que o escalão etário entre os 18 e os 30 anos podem apresentar a qualquer uma das 8 áreas temáticas: agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. Os menores de idade para participar no Orçamento Participativo dos Açores carecem de autorização dos seus encarregados de educação. Como referido, e depois vamos demonstrar mais à frente, num pequeno vídeo, a explicar como é que se pode submeter uma ideia online, este ano só é possível apresentar as ideias via online no nosso site da internet, o op.azores.gov.pt. E o que é que deve então constar nesta anteproposta, nesta ideia de investimento público que o cidadão apresenta para o Governo Regional executar? É preciso que se identifique, primeiro e último nome, que faculte um e-mail e um contacto móvel. Como disse anteriormente, a ideia pode ser apresentada por um cidadão a título individual, mas também por um grupo informal de cidadãos, e é nesse sentido que o formulário também permite que se identifiquem os coproponentes. E aqui só precisamos do primeiro e último nome e de e-mail. O site já só está concebido para até 5 coproponentes. Nas situações em que existam mais do que 5 coproponentes, o que nós damos a sugestão é, como é possível anexar ficheiros, anexem num desses ficheiros a lista dos outros cidadãos coproponentes. Vão ter que selecionar, se estão a apresentar a sua ideia para âmbito ilha ou regional, e neste caso estamos no âmbito ilha, vão ter que selecionar a área temática e vão ver que as fotografias, cada área temática corresponde a uma fotografia, é só clicar em cima da fotografia. No caso da juventude, vão ter que escolher o tema, se estamos a falar de cidadania ou hábitos de vida saudável. Vão ter que dar um nome à sua anteproposta, e aqui o que nós costumamos dizer é: sejam criativos, criem um nome que seja atrativo, não interessa ser muito extenso, mas convém que o nome seja apelativo, porque na fase da votação há 2 coisas que marcam a diferença ou captam logo a primeira atenção. Uma é o nome e outra é a imagem, porque se não puserem uma imagem associada à vossa anteproposta, ela assumirá a imagem global da área temática a que apresentam a ideia, e assim fica tudo muito igual.
vão ter que nos dizer o que é que pretendem ver executado, e aqui é uma breve descrição, não precisam ser muito exaustivos. Em regra geral, 3 tópicos: a necessidade identificada ou os objetivos que pretendem ver alcançados, de que forma entendem que o Governo Regional pode operacionalizar a vossa ideia e quem são os principais beneficiários da mesma. No caso do âmbito ilha, obviamente vão ter que escolher uma das 9 ilhas, vão ter que indicar um ou mais concelhos, no caso das ilhas que têm mais do que um concelho, e no caso da localidade podem indicar uma freguesia ou um lugar específico nessa freguesia ou nesse concelho. Estão lá previstos no site campos para prazo de execução e orçamento. Estes não são campos de preenchimento obrigatório, ou seja, não se sintam constrangidos a apresentar a vossa ideia porque não sabem quanto tempo é que ela leva a executar, nem sabem que valor é que ela tem. Este é um trabalho que as equipas técnicas fazem durante a análise técnica. No caso dos menores, como já referido, vão ter que adicionar a declaração de autorização do encarregado de educação, mas também se na altura não for feito esse upload, a equipa técnica da juventude, durante a fase da análise técnica, vai contactar o jovem e vai solicitar o envio desse documento e vão também clicar no campo destinado ao escalão etário. Âmbito regional, obviamente que os campos são idênticos, a única coisa aqui que diverge é a questão do seu âmbito ou área de atuação. A regra aqui para âmbito regional é que o investimento público tem que se executar em pelo menos 2 ilhas, logo a aplicação não deixa avançar no preenchimento do formulário se não indicarem pelo menos 2. E então quais são as regras? Como é que eu sei que a minha ideia será ou não será acolhida na edição 2021 do Orçamento Participativo? A primeira regra é que, sendo esta uma iniciativa promovida pelo Governo Regional dos Açores, a ideia tem que ser passível e de ser executada pelo Governo Regional no âmbito das suas áreas de atuação. Ou seja, se a ideia é na área de atuação de uma autarquia, seja um município, seja uma freguesia ou uma outra entidade, obviamente que esta ideia será rejeitada no orçamento participativo, porque não pode ser o Governo Regional a executá-la. Outra condição também é que a ideia tem que se enquadrar numa das 8 áreas temáticas, ou seja, ou a agricultura, ou ao ambiente, ou à ciência, ou à cultura, ou à inclusão social, ou à juventude, ou ao mar e pescas, ou ao turismo. Se eu este ano quisesse apresentar uma ideia à área das finanças ou à área de educação, este ano, pelo menos, essas áreas de governação não estão abertas a receber as ideias dos cidadãos. Também, uma proposta é a tal ideia de investimento público que o cidadão apresenta para o Governo Regional executar em prol do desenvolvimento da sua ilha ou no seu todo da região ou para um grupo de ilhas. E isto que é que é dentro de proposta? Pode ser uma execução de algo que seja uma obra física, pode ser a aquisição de determinados equipamentos para determinados espaços, pode ser a realização de determinados eventos, tudo isto é possível desde que seja no âmbito destas regras que aqui estão. Logo, pedidos de apoio financeiro não serão aceitos no orçamento participativo. Isto porquê? Porque o Governo Regional dispõe de vários instrumentos, seja de sistemas de apoio, seja de sistemas de incentivo, para poder acomodar ou satisfazer essa necessidade de financiamento dessas ações. E neste caso, elas não têm cabimento aqui no orçamento participativo. O mesmo também no caso do cidadão apresentar a ideia, no pressuposto que ele é que vai ser o executor da mesma. Lá está, novamente isto contraria a ideia do orçamento participativo. O que nós queremos é que os cidadãos nos digam onde é que o Governo Regional deve executar aquela verba. E é ele que determina a forma de realização, ou com meios próprios, ou recorrendo depois às regras da contratação pública. É nesse sentido também que alguma proposta que tenha direitos de autor associados ou registro de patentes, e isto já nos aconteceu em edições anteriores, elas têm que ser rejeitadas. Porquê? Porque se for uma ideia vencedora, essa proposta vencedora passa a ser propriedade do Governo Regional e ele tem que ter pleno poder para fazer a sua execução. Ora, se tivermos aqui associados direitos de autor ou registro de patentes, já estamos a limitar a atuação do Governo Regional. Também não pode contrariar o programa do 13º Governo e também não pode contrariar projetos ou programas em curso nas 8 áreas temáticas. Obviamente que o cidadão, quando está a submeter a sua ideia, não tem conhecimento disto, nem tem de ter. Este é o trabalho que as equipas vão fazer durante a fase de análise técnica.
Apelamos de facto que os cidadãos apresentem ideias inovadoras, mas elas não podem ser tão fora da caixa que nós não consigamos executá-las. Também já nos chegou a acontecer situações dessas, a ideia de facto era muito à frente, mas depois não conseguimos de facto executar porque levantavam-se vários problemas técnicos. Não pedimos que sejam muito descritivos na ideia que querem ver executada, mas também não pode ser uma ideia, uma frase ou uma palavra, ou seja, ser tão genérica ou tão abrangente que as equipas técnicas não percebam qual é que é de facto a vontade do cidadão e não conseguem preparar a anteproposta para ela ser submetida à votação já transformada em proposta. Obviamente, na análise técnica vamos aferir se aquela ideia ultrapassa ou não os montantes fixados para cada uma das ilhas. E se for para a área da juventude tem um determinado montante, e se for para cada uma das 7 áreas tem outro montante, como já falei há bocadinho. E no caso da Metilha só pode ter impacto numa das 9 ilhas. Também direitos de petição ou propostas que configurem iniciativas legislativas também não são aceitos neste âmbito do orçamento participativo. Âmbito regional, obviamente que as regras são as mesmas, exceto no que diz respeito aqui aos montantes, ou seja, a ideia, uma anteproposta de âmbito regional não pode ultrapassar o valor dos 240 mil euros e o investimento tem que ter impacto em 2 ou mais ilhas de forma equitativa. Estamos então a promover encontros participativos desde o dia 22 de junho. Este mês de julho vamos cá estar todas as semanas, às quartas-feiras, a partir das 16h30, ou seja, o próximo encontro é já a próxima quarta-feira, dia 14, e será dedicado à ciência e à cultura. E, por fim, em setembro, ou seja, vamos interromper durante agosto, até para não ficarem muito cansados e fartos de nós, vão descansar de nós durante o mês de agosto e depois em setembro cá estaremos em força a partir do dia 14 para fazermos encontros participativos dedicados à área da juventude. Aqui com a presença em todos os encontros de todas as áreas temáticas, como viram, entre os 18 e os 30, o jovem pode apresentar a qualquer uma das 8 áreas temáticas e é nesse sentido que as áreas temáticas vão estar todas presentes em todos os 11 encontros que estão agendados para mês de setembro. Qualquer questão podem colocar quando nós abrimos o debate hoje. Qualquer questão que surja depois deste encontro participativo e não querendo aguardar para o próximo, podem suscitar as vossas dúvidas colocando-as para o e-mail op@azules.gov.pt ou então contactar a nossa linha gratuita, a linha verde de apoio ao cidadão, 800 500 501. Muito obrigada pela vossa atenção e vamos então só passar o vídeo que demonstra como é tão fácil, rápido e seguro submeter uma ideia no site do Orçamento Participativo dos Açores. Então tem que aceder ao op.azores.gov.pt, como vem a barra está ali bem visível e é só clicar. Tem que concordar com os termos, uma vez que estamos a recolher dados pessoais, escolhem a forma de autenticação. Este cidadão escolhe o cartão cidadão, ou seja, ele vai ter que pôr os 9 dígitos e vai ter que pôr os 4 dígitos de controle, ou seja, algarismo, letra a letra, algarismo, vai clicar para ver se está bem submetido. Está bem submetido, vai escolher a área temática, clicando numa das fotografias. Neste caso, o cidadão escolheu a área temática da agricultura, vai declarar então que tem 18 ou mais anos e vai prosseguir para preencher o formulário. Basta-nos o primeiro e último nome do cidadão, tem que indicar o e-mail para depois nós podermos interagir com o cidadão na fase de análise técnica e caso seja vencedor, e um contacto móvel. Caso a ideia seja apresentar por mais do que um cidadão proponente, podem adicionar então aqui os campos indicando o nome e e-mail dos cidadãos coproponentes. Caso haja algum erro, o formulário vai sempre dando, ou seja, vamos sempre recebendo ali alertas de que alguma coisa está em falta. Seleciona se está a apresentar a sua ideia para ilha ou regional. Neste caso, o cidadão escolhe regional, significa que ele tem que escolher pelo menos 2 ilhas. Ele opta por 4. Vai dar o valor à sua ideia e vai atribuir um prazo de execução. Já sabem, não são campos de preenchimento obrigatório, por isso não são obrigados a preencher. Dá o nome à sua ideia e vai fazer agora a pequena descrição. No site é possível também anexar ou vídeos, ou imagens, ou outros documentos PDFs, Word, para fundamentarem ou melhor documentarem a sua ideia.
já sabem, se escolherem uma imagem, ela é que vai assumir, vai ser essa imagem que vai ficar associada à vossa proposta e é nesse sentido que apelamos de facto que escolham uma imagem. Já está. Ou seja, rapidamente terminam e se meteram com sucesso à apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Vou então agora dar a palavra à Karina Nóbrega, da área temática da agricultura, que é uma das nossas áreas estreantes, para que ela nos diga este ano o que é que os cidadãos podem apresentar à área temática da agricultura. Karina, obrigada. A agricultura tem um sentido bastante abrangente neste orçamento participativo, inclui-se a parte agrícola, florestal, agroflorestal e agroalimentar. As ideias de investimento público podem ser designadamente as que contribuem para a sustentabilidade e diversificação dos sistemas de produção destas 4 áreas, que promovam a diferenciação e a valorização dos produtos nestas 4 áreas, que estimulem a inovação e o empreendedorismo nestas áreas, que fomentem a aplicação dos princípios da economia circular, que promovam o modo de produção biológico e outros modos de produção sustentáveis, que promovam a transição digital dos setores agrícola, florestal, agroflorestal e agroalimentar, capacitando os seus agentes e estimulando a utilização de novas tecnologias e plataformas digitais, que promovam a aproximação dos espaços florestais à comunidade, que contribuam para a preservação e divulgação do património genético, regional, vegetal e animal, que fomentem a cooperação entre as empresas, as organizações da produção, as entidades do sistema científico e tecnológico e a administração pública regional, com vista à inovação de produtos e processos de produção e organização e capacitação dos agentes do setor. Portanto, é uma área bastante vasta, é a primeira vez que está aberto para propostas aqui no orçamento participativo, mas tenho a certeza que irão surgir aqui muitas ideias. Obrigada, Karina. Depois, na fase de debate, pronto, se os cidadãos tiverem mais algumas questões a colocar, pronto, será mais fácil depois aqui auxiliarmos. E vou dar a palavra então ao Filipe Empis, da equipa temática do ambiente. O ambiente é uma das áreas temáticas que estão desde a primeira edição connosco, e ele sim, já vai em vantagem perante a Karina, porque já tem projetos, já tem projetos vencedores e já tem projetos executados, e pronto, vai poder concretizar melhor. Filipe, passa a palavra, obrigada. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos os participantes. Portanto, como a Ana disse, o ambiente já é um repetente, por assim dizer, e então nós já temos alguns projetos, mas vou só pedir. Portanto, a nível das antepropostas podem ser apresentadas na área do ambiente, podem ser apresentadas ideias de investimento público que contribuam designadamente para promover o uso sustentável da água, promover sistemas de monitorização, prevenção e alerta de ocorrências ambientais, incluindo planos de combate às alterações climáticas, promover projetos de reabilitação biofísica e paisagística de áreas protegidas e áreas com interesse para a conservação, contribuir para a preservação do património natural da região, contribuir para a prevenção ou redução da produção de resíduos e promover e desenvolver ações de formação, educação e sensibilização ambientais. Portanto, este, também à semelhança do que a Karina disse, também são temas é um tema bastante abrangente, tanto que antes havia algumas que poderiam ser eventualmente, algumas propostas que poderiam ser eventualmente abrangidas pelo tema agricultura, mas como não havia na altura, seriam incluídas no ambiente. Vou só apresentar, e não sei se vêem. Paraste de partilhar agora, Filipe. Vou partilhar aqui. E eu só pedi para falares um bocadinho mais alto. Um bocadinho mais alto? Ok? Sim, se faz favor. Então, aqui temos os projetos vencedores do OP Açores, até ao momento, na área temática do ambiente. Se conseguires esconder esta barra lateral, talvez eu pondo um bocadinho o zoom, para ver se... Assim, conseguem ver todos? Olha, eu posso fazer assim. Está melhor agora, está. Isso. Pronto, também o resto não interessa. Pronto, portanto, temos a preservação do património natural do Pico das Contendas, na Vila de São Sebastião,
que consistia em formas de estudar alternativas à exploração de inertes no pico das contendas. Temos o projeto intitulado Trilho da Montanha, que consistia na realização de um projeto de recuperação do trilho da Montanha do Pico, passando pela identificação dos locais do trilho que se encontram degradadas e com a necessidade de serem intervencionadas. Temos a Terra Comum e Memórias de Terra, que consistia numa série de workshops para promover a prática da agricultura sustentável e também com folhete com informação recolhida a partir de saberes antigos. Temos o projeto A Lagoa Gualva Conhecer e Preservar, que consistia na valorização ambiental da área conhecida por Lagoa da Feijãozinha, na freguesia da Gualva, Praia da Vitória. Temos aqui a instalação de um campo de ensaios para espécies de flora melífera, que consistia na prática consistia em arranjar terrenos em zonas, em áreas de paisagem protegida, nas furnas e nas cidades, para cultivo de espécies de flora melífera e estudar quais aquelas que seriam melhores para serem utilizadas tanto em projetos de biodiversidade com vista a melhorar as condições de vida das abelhas ou até para futuros projetos de apicultura. Neste sentido, este é um daqueles que poderia ser eventualmente enquadrado na agricultura. Depende mais depois como é que seriam os objetivos concretos do projeto a realizar. E temos, por último, eliminar o máximo de cana-roca ou conteira das rocas e estradas com posterior transplantação endémicas, que era com recurso a voluntários e máquinas, promover a cana-roca e as raízes e transplantar os locais com plantas endémicas. Portanto, destes projetos que eu falei, temos 4 que já foram concluídos, se não estou em erro, 3 e os restantes estão em execução. Obrigada, Filipe. Até o momento, com as anteriores edições, o ambiente tem tido entre aspas, propostas vencedoras de âmbito ilha, não é? Temos aqui diversidade de várias ilhas, temos de facto São Miguel, temos Terceira, temos Flores e penso E que temos Pico também, era o Pico com a montanha, exato. Ou seja, regra geral, a área do ambiente para já tem sido vencedora no âmbito ilha, ainda não foi vencedor na área, no âmbito regional. O âmbito regional, de facto, foi em 2019, tivemos a cultura, a inclusão social e a área da juventude. Foram as três propostas vencedoras. Obrigada, Filipe, obrigada pela explicação e pela partilha da informação. É chegado então o momento de dar voz, é o momento mais alto deste encontro participativo, que é dar voz a quem está aqui, aos nossos concidadãos, para que possam colocar as vossas questões ou já tendo alguma ideia concreta, queiram ouvir junto dos colegas das equipas temáticas se a sua ideia tem ou não tem enquadramento, ou de que forma podem reestruturá-la para que ela possa ser apresentada nesta edição de 2021 do Orçamento Participativo. E nesse sentido peço à Carolina que ative então os microfones. Para participar, temos então cada um no fundo do seu ecrã tem aí uma cara sorridente, ou tipo um smile. Se clicarem aí, escolherem a opção de levantar a mão, nós conseguimos ver daqui que pediram a palavra, e então eu peço depois para se ouvir e para podermos responder. Muito obrigada pela vossa atenção. Esta é sempre a parte mais difícil. Quem é que é o primeiro candidato? A semana passada tivemos participação. Ok, Beatriz Mano, muito obrigada. Pode então colocar a sua questão, se faz favor. Nós estamos a ouvi-la. Agora sim. Se baixar, exatamente. Certo. Isso acontece-me vezes sem conta. Boa tarde Boa a tarde, todos. obrigada.
Eu tinha duas questões, que era, pode haver eventualmente uma parceria com os municípios ou isso como não é possível? Não. Ou seja, o Orçamento Participativo dos Açores é de facto uma iniciativa do Governo Regional, no âmbito da sua área de atuação, para execução pelo Governo Regional. Ou seja, só podemos acolher ideias de investimento público que o Governo Regional tenha poderes para concretizar. Ou seja, se for uma ideia que é para executar e essa competência é de facto municipal ou de uma freguesia, ela será objeto de rejeição a quando a análise técnica. Não sei se era esta de facto a questão. Sim, e a questão de nós não podemos concorrer a mais do que uma área, por exemplo, Angola Pode, tem várias pode, pode. pescas. Ou seja, não pode fazer. Menos, estas edições têm sido sempre assim, ou seja, escolhe só uma das áreas temáticas, não pode apresentar ideia para mais do que uma. Não sei se era essa a questão, por exemplo, escolher ciência e cultura ou ambiente e agricultura. Isso não pode fazer. Pode fazer a submissão de ideia igual ou diferente para qualquer uma das áreas. Ou seja, o cidadão pode apresentar a todas as áreas temáticas. O único senão é a questão da juventude, não é? Porque só quem tem entre os 14 e os 30 é que podem apresentar a área da juventude. Mais de 30 já não pode apresentar a área da juventude, mas de resto pode apresentar a qualquer uma das 8 áreas. Não existe limite nem por área, nem na totalidade das áreas. Ok. Pronto, eu posso partilhar mais ou menos uma ideia que tive, isto foi uma coisa Sim, com muito pensada certeza. em cima do joelho e por isso eu daí estar a perguntar esta questão da parceria com os municípios. Na Austrália já implementaram, creio que isto há tipo 2018, penso eu, 2017, 2018, em que consiste numas redes gigantes que são colocadas no fim dos cursos de águas doces para não permitir que o lixo terrestre chegue a ser lixo marinho. E nós aqui realmente temos esse problema aqui, é completamente visível, não, toda a gente sabe disso. E pronto, depois aquilo depende. Depois as redes têm diferentes gramagens, para, por exemplo, há redes mais fortes no caso de virem eletrodomésticos nos cursos de água e tem redes mais finas para não passar outros tipos de plásticos, por exemplo, ou outros tipos de detritos mais pequenos. Neste caso, os cursos lá são da responsabilidade do município, certo? Filipe, Eu peço posso ajuda. responder. Assim, os cursos de água em si não são. Agora, eu suponho que esteja a falar daqueles casos em que eles põem uma rede no fim de uma tubagem, não é? Pronto. Essa tubagem, na maioria essa tubagem será municipal. Pois. Ok. O que é descarga de águas residuais urbanas dos municípios é dos municípios. Pertence aos municípios. Agora, no caso, vamos supor, não é? Há uma ribeira, não é? Na Ribeira Grande, não é? Em que há garrafas a flutuar, se fosse a intenção de pôr uma rede aí não seria do município, seria do governo regional. Portanto, há uma diferença. Ok. É assim, se me permite a sugestão, pode apresente, não é? Depois na fase técnica, Sim. o Filipe ou os outros colegas interagirão com a Beatriz e vão adaptar, ou seja, não sendo possível exatamente para onde está a apresentar, de que forma é que podemos aproveitar a sua ideia e o Filipe já está um bocadinho a orientar até à questão da gestão das ribeiras, que de facto é competência do Governo Regional. Ou seja, não se sinta inibida, apresenta a ideia e depois já vemos trabalhar em conjunto para que ela Sim, o máximo seja. que pode acontecer é ela ser reformulada, desde Exatamente, que e será sempre com a concordando, sua, será sempre com o seu concordando, conhecimento e será concordância. reformulada. Ok, Tá bom, Beatriz? muito obrigada. Nada, obrigada a Ok. nós pela participação, obrigada. Roberto? Roberto Amorim pediu a palavra. Boa tarde, faça favor. Boa tarde. Boa Está tarde. aqui um bocadinho lento a surgir aqui o pisco. Está precisando de uma ideia inovadora por acionamento de voz. Ora, boa tarde a todos, parabéns pelo vosso trabalho. E tinha aqui uma questão relacionada com o day after das propostas, que depois de votadas são efetivamente as gestoras, no que respeita, por exemplo, quer ao nível do ambiente, quer inclusive ao nível da agricultura,
se efetivamente se prolongarem por mais do que os 12, 24 ou os 36 meses, penso que é o período máximo de desenvolvimento dos projetos. Um exemplo muito concreto, um projeto que aponte como suporte um campo de ensaio. E se efetivamente nesse campo de ensaio os resultados não surgirem dentro do período ou do prazo previsto, o que é que acontece? No caso da agricultura, e atendendo que este ano, e muito bem, há aqui um apelo à inovação, à ciência, portanto, a novos modelos relativamente associados às economias circulares, e muito bem também. Portanto, por vezes, as ideias nessas áreas não são tão limitadas ou numa fase de proposta, não é fácil identificarmos um período e depois, na sua execução, o Governo ter essa dificuldade de executar no período inicialmente previsto. Portanto, em resumo, o que é que acontece se efetivamente as propostas necessitarem de mais tempo na sua execução? E uma outra questão, por curiosidade, a verba de 2020 foi acumulada e indexada ao 21 ou simplesmente transitou para 21 e a de 21 vai para 22? Uma questão de mera curiosidade. Obrigado. Muito obrigada pelas suas questões. E antes de passar aqui ao Filipe ou à Karina para concretizar, e pronto, e pegando em exemplos de edições anteriores, de facto, o que é executado pela verba do orçamento participativo é a ideia que é vencedora, ou seja, ela tem um princípio, meio e fim. Obviamente que há de facto investimentos públicos que eles depois têm, eles perduram pelo tempo, não é? E aí eles já são assumidos pelos orçamentos das respectivas entidades. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso das casas de acolhimento a doentes deslocados, de São Miguel e da Terceira. O que foi feito, de facto, pelo orçamento participativo foi o reabilitar as casas, dotá-las e prepará-las para que elas entrassem em funcionamento. Esta foi a verba que foi adstrita à execução desses projetos. A partir desse momento, a fase da sua manutenção é por conta do orçamento, neste caso da Direção Regional da Seguridade Social. Pronto. A questão de saber se vai ser bem sucedido ou não o caso do Campos Ensaios, Filipe, depois de ir-me-á, pode-me aqui ajudar, como é que será essa parte, não é? Pois, eu também não sei responder com certeza, mas é um bocadinho como a Ana disse, que é, portanto, o projeto é apresentado, tem tem o seu tempo, tem o seu prazo estabelecido, o orçamento certamente será feito de acordo com esse prazo. Depois do prazo acabar, há duas hipóteses, que é ou o orçamento, resta orçamento e ok, e haverá condições para continuar, não havendo a entidade que fica responsável por executar esse projeto, ou decide desistir do projeto, ou então pode assumir os cargos e continuar o projeto. Por exemplo, neste caso, no exemplo do campo de ensaios das espécies melíferas. Portanto, o Parque Natural de Ilha acaba os 2 anos ou os 3 anos e o Parque Natural de Ilha pode decidir que, ok, o projeto tem o seu mérito, então eles assumem o custo de continuar o projeto. Caso contrário, também haverá alguma razão pela qual eles não continuarão com o projeto e terminará no prazo estabelecido. Obrigada. A maior parte dos investimentos, e agora só o Roberto me permite, a maior parte dos investimentos que estão aprovados e que foram vencedores têm de facto continuidade no tempo. E o que tem acontecido, e pronto, e a experiência que temos do orçamento participativo, a verba do orçamento participativo foi para pôr aquela ideia concretizada e depois agora as várias direções regionais é que estão a assumir esses encargos de manutenção, ok? É o que está a acontecer. Dei o caso das residências de acolhimento de doentes deslocados, dei aqui o caso, por exemplo, da biblioteca itinerante, que é a Tasca dos Livros. A verba foi para comprar e preparar, adaptar a carrinha para ser biblioteca. Todas as despesas de manutenção que agora vão resultar desse bem móvel serão assumidos pela Direção Regional da Cultura e outras situações se replicam dos projetos vencedores.
Quanto à questão que colocou da verba, a verba que estava no orçamento de 2020, ela foi executada, dentro do que foi possível, para a execução dos projetos vencedores das edições anteriores, que ainda alguns, viu, e dissemos agora de forma totalmente transparente, foram 68 as propostas vencedoras, 33 é que estão executadas. E é visível ver, quem quiser vai ao site op.azores.gov.pt e está lá o ponto de situação de cada um dos projetos, sabe-se a todo o tempo, a toda a hora, nós fazemos atualizações mensais do ponto de situação dos projetos, por isso é fácil de saber o ponto de situação. Por isso a verba não transitou, a verba foi executada para a execução dos projetos vencedores das outras edições. A verba que este ano está aqui alocada, obviamente, contempla a execução destes que serão elegidos agora já só em fevereiro de 2022, mas que, obviamente, e o que tem acontecido nos outros anos, há sempre um reforço da verba que estava distrita a cada ano. Isso foi feito em 2018, foi feito em 2019, para garantir que se conseguisse eleger o máximo de ideias possíveis e que não ficasse saldo, ou seja, no primeiro ano tínhamos 300 mil euros, no ano seguinte já tivemos 1 milhão, e para garantir que não ficava saldo remanescente, o Governo reforçou a parte da verba, quer em 2018, quer em 2019, para que se pudesse eleger e cobrir o valor das propostas. Não sei se satisfiz a sua dúvida e pronto. Fico agradecido. Não, em relação à verba, era mesmo uma mera curiosidade. E a propósito também de verbas, penso que o somatório da Ilha Terceira e da Ilha de São Miguel, uma 170 e não sei quantas, outra Sim, eu vou 383, explicar. Tem há ali. aqui uma porcentagem que tem a sua explicação, mas é Tem. engraçado. Em todas Tem. as outras ilhas, o somatório só rigorosamente. Estava muito atento, eu vou explicar. O somatório da questão. É só, outra questão já agora, só mais muito. mas só para lhe dizer, tem um propósito. Tem um propósito. Não foi falta, não foi erro na contabilidade. Admito que sim. Tem uma explicação. Pronto, Para garantir. fico com a ideia devidamente esclarecida. Ou seja, fico com a minha questão devidamente esclarecida que o projeto, tendo o seu mérito e após execução, se efetivamente tiver continuidade, os custos de exploração, portanto, as manutenções como referi, outros custos adstritos, portanto, a toda ao custo de conta de exploração, é assegurada pela respectiva direção regional ou entidade competente para esse efeito. O ONU fica do lado deles. Exato. O mérito aqui já foi partilhado no início pelo mentor da história e depois acontece que muita coisa aconteça, como é óbvio. Exato. Muito obrigada. A questão de facto, Terceira e São Miguel tem ali uma diferença de valor. Isso também foi, ou seja, no caso de São Miguel, ronda à volta dos 80% do valor que seria atribuído para a área temática das 7 áreas, a Terceira à volta dos 70%, ou seja, para garantir que não tivéssemos projetos de valores muito díspares em relação às outras ilhas, definiu-se ali um limite mais abaixo, enquanto que nos outros o valor corresponde a uma distribuição de igual, ou seja, se manda as duas áreas, ou seja, as 7 mais 1 dá o total de ilha, Terceira e São Miguel, o valor da proposta tem ali uma cativação, entre aspas. Isso permitirá mais propostas vencedoras, mas que não façam muita diferenciação face às outras ilhas, em termos de valor de investimento. É essa a explicação. Mas muito obrigada pela sua atenção e pelas questões colocadas. Muito obrigada. Não sei se, entretanto, temos mais algum cidadão ou mais alguém que queira intervir. Eu, entretanto, estava aqui. Não temos. Não havendo mais questões, já sabem, o site está aberto até às 23h59 do dia 30 de setembro, para se meterem as suas ideias. Próximo encontro, próxima quarta-feira, dedicado à ciência e à cultura. Faremos encontros até dia 28 de julho, inclusive, depois interrompemos o mês de agosto e retomaremos a 14 de setembro com os novos encontros e muito focado também na área da juventude, correspondendo ao arranque do ano letivo. Muito obrigada pela vossa participação, pela vossa atenção, pelas vossas pertinentes questões e intervenções. É isso que nós gostamos, de facto, é este espaço, e este ano não sendo possível o contacto presencial, esta é a forma encontrada e acho que estamos a ser bem-sucedidos e pronto. E agora, de facto, contamos com as vossas ideias que submetam e qualquer questão,
é colocar para o op@azores.gov.pt que nós responderemos, nós ou alguma das equipas, se for mais direcionado a uma das equipas das áreas temáticas, e reencaminharemos, eles responderão e faremos chegar qualquer questão ao dispor. Muito obrigada, continuação de boa semana e obrigada pela vossa presença e pela vossa participação. Muito obrigada e boa tarde.